Lá e faz assim. Hoje eu vou entrar com 38, 38, entra. Mas sabe o que eu vou fazer? Entra no bagulho no céu. Na P2 lá, já. Não tem segurança? Tem, mas pegou, deu segurança na massa lá dentro. Cara, eu fui levar a chave do apartamento do cara lá na P2. Puta que merda, não tinha ninguém lá na P2. Nós nunca tinha pego pra casa, né? Não, eu fiquei levando. Bom. Meu prédio eu fiquei levando. Então, por isso que eu não vejo, cara. Eu não vi nunca ninguém mexer nessas coisas. Eu fico sabendo que o povo me conta. Cara, quem mora no fundo foi eu. Não, quem mora do lado da P2 tá lascado. Você chegou no cara lá, um carinha lá, com uma faca. Esse daí da aula é a 2007 A03A. Isso, tem PDB. Não que ele já tá naquela PDB, a 03A, tem PDB, isso. Bom, pessoal, vamos continuar então, né? O último assunto que nós vimos semana passada foi aquela parte de a gente separar realmente o arquivo, tudo tal. Agora a gente consegue lá com Partition Scheme redirecionar realmente o nosso dado, né? Para o arquivo realmente que você quer. Até quando a gente criava somente os file groups, esse recurso em si, a gente sabia que estava lá os dados, né, em determinados arquivos, mas a gente não sabia quais dados estavam lá, né? Se tivesse uma, duas, três tabelas, ele iria acabando se misturando lá, né? A gente vai sair um pouquinho daquilo e vamos entrar o quê, né? Em alguns assuntos referente a tuning. Quando a gente fala em tuning de banco de dados, é muito difícil inicialmente a gente poder, vamos dizer assim, sem avaliar nada, julgar o que pode ser, porque tem muita coisa, né? O que se tenta mais fazer, né? Ver se realmente o seu hardware é mais ou menos compatível com o seu cenário, né? E ver se realmente depois aí a parte de codificação, de índices, ela está realmente aí mais batendo com o que você tem, né? Bom, além disso, é possível fazer alguns ajustes no banco, né, que a maneira padrão ela não cobre. Então, dependendo, obviamente, ainda de cenário que vocês têm, dá para a gente pegar e fazer alguns ajustezinhos aí, né? Bom, a gente vai tendo o quê? Os problemas, obviamente, quando os projetos já estão em andamento. Quando realmente a gente está naquela fase de projeto, de fazer as partes de protótipo, homologação, a gente tem uma ideia do ambiente, mas ele não é real, né? É muito difícil você conseguir fazer um ambiente, o seu ambiente teste com realmente o ambiente real que você tem. Muitos problemas ainda você vai acabar tendo no ambiente real. Por mais teste que você faça, é muito complicado você simular o seu ambiente real, né? Implantação, por exemplo, de sistema, tem muito problema quando às vezes você tem simultaneidade, né? Coisa que em teste, a simultaneidade é um pouco mais parada, ela não é tão dinâmica assim, né? Então você consegue pegar poucos erros no seu ambiente de teste. Então, à medida que o projeto ele vai desenvolvendo, né, percebemos quais as tabelas que serão mais acessadas, que contêm mais inserções, mais atualizações, né? Logicamente, você já pode ter ideias de algumas tabelas, por experiência, de quais realmente já vão crescer mais. Tabela de movimentação, por exemplo, de pedido, de nota fiscal, faturamento. Essas daí geralmente é as que realmente começam a crescer bastante dentro do sistema. Bom, aí quais são algumas medidas, né? Instalar o servidor de banco de dados em um hardware separado dos outros servidores, pois o mesmo consome processador, memória e disco. A gente já tinha comentado, o banco de dados ele é um servidor extremamente o quê? Consumidor do hardware. Ele não deixa com que os outros serviços, né, compartilhem o mesmo hardware, né? Então o que acontece? Ele acaba realmente acabando com o recurso de outros softwares, caso realmente tenha aí um instalado no mesmo host. Muitas vezes não é possível instalar o SGDB em máquinas virtuais, pois esses, apesar de facilitarem na questão de alta disponibilidade, as máquinas criam uma camada a mais para interagir com o hardware. Isso daqui, pessoal, é um negócio assim. Para quem vai fazer, por exemplo, seguir a risca, né? Os fabricantes, por exemplo, de RP, os maiores, os caras nunca, pelo menos eu nunca vi,
tá? Que vocês façam o quê? A instalação do seu banco de dados em uma máquina virtual, porque vai perder performance. Perde? Vai, realmente vai perder, isso é inevitável. Quando a gente está trabalhando com a máquina virtual, ela começa a ser o seu contato direto com o hardware, não é isso? E depois o seu sistema operacional começa a ter contato com a máquina virtual. Então ela está criando realmente uma camada a mais. Mas o quanto se perde disso? É muito subjetivo quando eles falam o quê? Que, olha, não pode, porque você vai perder performance. Cara, mas o quanto disso? Eu vou perder 10%, 5%, 20%? Tá? É muito difícil. Eu, particularmente, hoje eu coloco as máquinas, mesmo servidores de bancos de dados, em máquinas virtuais. A gente tem lá o servidor principal que está no VMware, cara, funciona muito bem. Tá? Tem servidores críticos? Tem. Aí realmente é caso de se pensar. Mas se você já está chegando num nível de criticidade grande, realmente você vai ter que começar a pensar em outros ambientes, ambiente de cluster, storage, realmente, para você poder suprir, às vezes, a sua necessidade. Professor, você deixa o banco também dentro da máquina virtual? Ou você deixa o banco num disco físico? O banco, realmente, eu deixo na máquina virtual. Aí, a base de dados em storage. Hoje a gente está trabalhando desse jeito. Eu acho que é o melhor dos dois mundos, né? Você, na verdade, balanceia um pouco. Porque se você não tem uma máquina virtual, cara, você começa a perder um monte de recurso que ela tem, que ajuda muito no dia a dia. Eu tenho que conseguir fazer isso também. Aí o banco está os dados no RAID 10. Isso, Físico. Isso. E toda a instalação do banco de dados está numa virtual machine. Correto, Já cara. pode o servidor perder tudo e em uma manhã de voltou tudo. Exato. Você tendo, vamos dizer assim, alguns snapshots das máquinas, né, obviamente não dados estando lá dentro, você consegue erguer rápido a sua máquina virtual. Coisa que no servidor físico, cara, você tem que reinstalar de novo. Né? Então, assim, vai perder? Vai, mas o quanto, isso é o que tem que ser avaliado. Tá? Deve-se separar os arquivos de log em um disco separado dos arquivos de dados, a gente comentou isso daí, né? Porque o log sempre vai ser o arquivo que vai sofrer primeiro as modificações. Essa medida serve tanto para performance, né, quanto para a segurança do seu SGDB, no requisito de questão de recuperação. Bom, no requisito de recuperação, pessoal, na verdade é o seguinte, existe, certo, a parte do quê? De a gente conseguir fazer a recuperação através de backup, mas só através do LDF ele não consegue pegar e restaurar o seu banco inteiro. Você precisa... A gente vai ver nessa parte de backup do banco de dados o primeiro backup completo. Então, isso daí torna-se a base para recuperação para o SQL. Se você não tem, você não consegue recuperar mesmo. Tá? Aí tem que ter umas outras medidas lá de recuperação não garantidas, tá? Que a Microsoft nem coloca lá na base de dados dos caras, na página deles, né? Pensar no tamanho da base de dados que a empresa irá consumir, geralmente com tempo de ano fiscal. Bom, isso daí é mais para a gente ter o quê, né? Servidores de bancos de dados, ou servidores, nem precisa ser de banco de dados, eles não têm tanto espaço quanto a gente tem em máquinas laptop, né? Comprar 1 tera de dados, 1 tera de HD para um servidor é muito diferente de comprar 1 tera para uma máquina normal, né? Laptop que a gente tem aí. O custo de 1 tera para servidor é muito mais alto, né? Se ele não contar ainda com outras tecnologias aí, né, mais avançadas. Então, geralmente no servidor a gente está se preocupando o quê? Com espelhamento, né? Já nativo em hardware. Então, o custo realmente começa o quê? A aumentar. O que eu pelo menos faço, né? Você, na verdade, pensar por ano fiscal. O meu ano fiscal, sei lá, de 2016, consumiu tanto na minha base de dados. Né? Então, é mais ou menos a estimativa. Agora, como eu faço essa conta? Difícil, né? Esse que é o problema. Na verdade, você tem que acompanhar o seu banco de dados a estar crescendo. Tem alguns relatórios de apontamento que você tem, que dá para tirar hoje do SQL e colocando em arquivos. Você vai, na verdade, guardando um log de crescimento do seu banco.
né? Em cima desse log, obviamente, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter um conjunto que você consegue analisar um pouco melhor. Fora isso, é muito difícil. Você vai ter que começar o quê? A estimar o tamanho das suas tabelas. Só que, olha que coisa complicada. As suas tabelas, se eles não tiverem feitos igual que a gente fez lá no esquema de file groups, certo? Com partition function separando o ano, tá tudo junto. Aí já não vai ser um meio confiável também de você saber qual é o tamanho real da sua base, do quanto ela cresce, né? Então, os medidores hoje que o SQL Server tem, dá para fazer isso daí, dá para você tirar algumas... Oi? Então, o SPDB Size, ele mostra o quê? O tamanho do seu banco, né? Mas não necessariamente o crescimento dele, cara. É isso que às vezes... Você teria que fazer durante o histórico para você... Isso, para você ter uma parte mais real, né? Tudo bem, você vai pegar a foto congelada. É o tamanho do seu banco naquele momento. Isso, correto. Então, se quiser eu pegar janeiro, fevereiro, sei lá, 3 meses e monitorar. Beleza. Exato. Aí você começa a ter uma ideia. Exato, cara. Então, dessa forma vocês conseguem pegar e tem ideias melhores, né? O log, como você estimativa o tamanho do log? Cara, é muito mais difícil. Por quê? Porque o log só cresce. Só cresce. Por mais que você tenha delete na sua base, update, ele tem insert no log. Aí realmente é mais difícil você pegar e fazer uma mensuração desse cara, tá? E aí realmente você tem que deixar disco para ele poder consumir e de tempo em tempo fazer o quê? Limpando esse log aí para já não deixar ele crescer tanto, tá? Utilização de índices físicos e secundários na Select tem muita influência no tempo de resposta das pesquisas. A gente vai ver, né, o que é o índice físico e o índice secundário aqui. A gente vai ver que o índice físico nem sempre precisa ser a chave primária, coisa que o SQL, por padrão, ele já faz para a gente, né? No caso do Oracle, não. No caso do Oracle, você vai lá e escolhe quem é a sua chave cluster, né? Bom, o TempDB, né, é um banco de dados de sistema semelhante a um banco de dados de usuário, principalmente, né? A diferença principal é que o TempDB não persiste após o SQL ser reiniciado. Cada vez que o SQL é reiniciado, o TempDB é copiado do banco de dados modelo. Ele herda certas opções de configurações do banco, tais como Allow Snapshot Isolation, a partir do banco de dados modelo. Então, o model, ele tem algumas características, certo? Que você vai precisar, que você pode configurar já direto nele, para que toda vez que o TempDB for recriado, ele herde isso daí. Mas não é tudo, tá? Na página da Microsoft tem lá descrevendo toda vez que o TempDB é recriado, o que ele consegue copiar lá do módulo, tá? Apenas um grupo de arquivos do TempDB é permitido para dados em um grupo de arquivos para log. Você pode configurar o tamanho dos arquivos. Quando o autogrow habilitado, o arquivo cresce até o volume do disco que esteja cheio. Então, isso daí são as características padrões do TempDB. Você, na verdade, só tem o quê? Um único file group. É possível criar mais? É possível você pegar e criar mais de um arquivo lá pro TempDB. O que eles aconselham é você ter o quê? Para cada núcleo de processador, um NDF diferente. Tá? Um NDF diferente. Um NDF diferente. Então, se eu tenho no meu SQL Server licenciado 4 núcleos para ele, eu crio mais 3 NDFs. Eu já tenho o meu MDF do próprio temp e eu crio mais 3. Dessa forma, o SQL consegue trabalhar melhor, vamos dizer assim. Tá? Ele vai tentar jogar um para cada um. Eu não sei. Isso daí está na página da Microsoft. Só que tá meio obscuro, cara. Eu não sei falar o porquê, né? Se ele realmente começa a trabalhar um processador para um arquivo. Não dá para ter essa comparação. Porque na prática da Microsoft também não fala, cara. Tá? É o aconselhado. A Microsoft fala só desse jeito. Mas e se, por exemplo, na hora de executar uma consulta, eu vou lá e opto por não usar para que funciona dessa Cara, não sei. Porque, por exemplo, eu já tive problemas de ter que desabilitar o
O paralelismo. Paralelismo, coloca o comando lá, mas coloca uma option, uma coisa lá, você Isso. aponta para um e simplesmente desabilita o paralelismo. Porque na hora de escrever o arquivo, em horário de pico, ele perdia a ordenação porque ele não tinha uma chave, um arquivo, uma tabela de STI de texto. Ai, cara. E ele estava ordenado na tabela temporária, e mandava descarregar no arquivo, ele perdia a ordenação por causa disso. A gente ia lá e desligava o paralelismo. Max Dop, que é o Max desligava o paralelismo. Isso. Max Dop. Só que aí, no caso, por exemplo, se a gente fizer isso de colocar, acho que daí não estragaria, será? Cara, eu acho que não, porque isso daí na parte de memória ele tem que agir primeiro em memória. Na parte de performance, ele age primeiro em memória, né? O TempDB ele é disco realmente. Né? Então, eu acho que nessa parte não influenciaria não. Tá? Eu precisaria ter teste, na verdade, para falar com certeza. Eu não sei o comportamento dele, sinceramente não sei. Tá? Mas realmente tem sentido também, né? Dependendo de como você está ordenando, na tabela realmente está ordenada, mas na hora de descarregar o arquivo, realmente ele vai se perder. Ele não tem. Enfileirar tudo, acho que no núcleo só vai fazer o processo. Na verdade, realmente, nessa parte aí, não poderia nem trabalhar com paralelismo por causa disso. Você teria que ter um enfileirador para poder fazer esse serviço. Uhum. Não sei te responder, cara. Não sei mesmo. Não, mas só Quando o servidor foi iniciado, o tamanho do TempDB é reposto para o valor de configurado para 8 megas. Esse é o padrão realmente que ele tem. Autogrow é temporária para o TempDB, ao contrário dos outros tipos de dados. É reiniciada quando o SQL Server é reiniciado. Usuários podem criar explicitamente tabelas em TempDB. Nada impede que você vai lá, dê um create table dentro do seu TempDB. Dá para fazer. Toda vez que vocês fazem aquelas tabelas temporárias, certo? Com aquele cerquilha ou cerquilha, tá indo para onde? Para esse cara, para o TempDB, né? Como o log de transação não precisa ser zerado, as transações são confirmadas mais rápido em TempDB do que os bancos de dados do usuário. Professor, como é que é essa história que vai tentar? Você pode dar um create table, né, temporário. Você tem uma tabela temporária, ou para sua seção ou global. Certo? Ela realmente é temporária. Você, saindo da sua sessão, não precisa dar drop nela. Se você der um create table, cerquilha e o nome da tabela, essa já é a tabela temporária. E trabalha normalmente com ela, insert, update e delete. Mas quando você fala assim, sessão, por exemplo, vamos pensar no nível do sistema, que tem só uma senha, um usuário. Um usuário e uma senha, beleza. Quando você fala, quando que é esse sair da sessão que você fala? Sair da sessão é isso daqui, ó. Se a gente está no SSMS, esse cara para mim é uma sessão. Eu abri um ID lá dentro de identificação. A sua aplicação provavelmente vai ter que abrir um cara desse daqui para ela poder trabalhar. Então, se eu criei... na hora que eu loguei dentro do banco, Exato. fechei o sistema, eu fechei a sessão. Exatamente. Certo? Então a sua aplicação, enquanto ela estiver ativa, legal, ela vai permanecer lá a sessão e essa tabela temporária ela vai existir. Uma procedura é dentro do tempo de execução da procedura. Exatamente, é somente aquele espaço pequeno de tempo lá. Por exemplo, eu tenho, não tanto mais, mas eu já usei mais isso, de usar a tabela temporária para receber informação e gerar um relatório. Trabalhar com ele, exatamente, então, facilita. Esse insert de informação deles, você está falando que ele seria muito mais rápido porque não tem log. Sim. Por quê? Porque você está utilizando justamente o TempDB. Vocês sabem daquela parte lá das operações ACID que a gente tem, né? Em banco de dados, a gente vai ver inclusive no slide. Num banco de dados de usuário, o sistema, o SGDB, ele precisa garantir todo esse ACID. No TempDB não é garantido. Não tem. Tá? Então, se for agilidade, ele vai fazer. Ele vai eu coloco TempDB com o meu nome numa tabela física. Vai dar drop em produção. Aí é a questão mais de organização, né? Mas é importante. É importante. Não, tinha uma tabela que chamava, sei lá, TB, proposta, alguma coisa lá, e o cara foi lá e me criou a temporária igualzinho, só colocou um chart na frente. Na hora que eu fui dar o drop, eu não vi que selecionei a tabela errada e dropei em produção as tabelas. Aí é o duro, né? Pois é, aí entra as boas práticas de engenharia, né? A documentação. Nunca dar um drop de produção. Professor, e essa tabela, ela quando você sai da questão, ela é destruída ou só ela é limpa só? Ela, na verdade, é uma tabela temporária. Então,
O que o SQL faz é tirar a referência dela. A tabela inteira vai sumir. Exatamente, o que tiver de dados dentro já era. Então toda vez que tivesse que fazer esse mecanismo, eu teria que dar o create table, Isso. crio ela, jogo a informação, gera relatório, não sei o quê, e destruo. Ou sai da sessão. Sai da sessão. Isso. E saber que toda vez que entrar, eu tenho que criar ela de novo. Criar ela de novo. Tá. Isso se ela for o quê? Ela for local para você. Se ela for global, ela fica esperando todos saírem da sessão para ela poder ser limpada. Tá? Enquanto tiver uma pessoa conectada dentro da sua instância, ele vai manter. É uma coisa que, no caso específico, fica bem legal. Sim, para geração de relatório, assim, ajuda bastante se eles forem complexos demais. Para ETL, cara, você usa pra caramba. Melhorou bastante o truncate. E isso, só se dar delete em tudo, demorava X, não tem função da truncate, nossa. Começa a ajudar bastante. Então, maravilhoso, porque era temporário mesmo. Então. Exatamente, cara. Quando eu comecei a trabalhar com banco, eu não tinha noção da diferença entre a tabela variável e a tabela temporária, eu achava que era a mesma coisa. E aí eu criava tudo com tabela variável, só que aí ela tem limitações de índice. Exatamente. Cara, chegou uma época que assim, a gente começou o sistema, eu trabalhava lá, começou, sei lá, tinha 60 vendas por dia. Pô, beleza, validava 60 itens, tranquilo. Aí começou a aumentar a venda, começou a chegar aqui com 2 mil, 3 mil. Aí já começa a piar, né? Não tem jeito. Não que a tabela temporária ela não tenha limitações, ela tem uma limitação também física, né? Mas é menor do que uma variável de tabela, né? Bom, em um banco de dados do usuário, operações têm atributo ACID, atomicidade, simultaneidade, isolamento e durabilidade. Isso daí, qualquer banco ele teria que garantir isso, né? Qualquer banco relacional. Agora, quando a gente está falando dos bancos não relacionais, esse cara aqui já sai por água abaixo, a gente não tem. Exatamente, cara. Começa a ter o quê? Algumas características do quê? Né? Para quem realmente quer pegar o seu banco de dados relacional e colocar no não relacional, você vai ter que começar a pensar nessas questões, certo? Muitas vezes, cara, não dá para você migrar, mas muitas vezes, por quê? Porque depende muito da característica do seu negócio, né? Para você montar o sistema, para você ver se realmente precisa de tudo aquilo lá, né? Que um banco de dados, aliás, que um banco de dados não relacional não tem, né? Em TempDB, as transações perdem o atributo de durabilidade. Então, esse ACID em si, ele já vai começar a não se ter no TempDB. Mas, em compensação, a parte de velocidade a gente começa a ganhar, né? Bom, existem mais estudos sobre o TempDB, tá? Aqui seria só o básico para passar para vocês terem mais noção aí do que vocês podem pegar e ajustar. Aquele caso que a gente comentou de colocar também o seu TempDB em outro disco é bem válido também, certo? Por quê? Porque você dá mais simultaneidade ainda, né? Tendo mais performance, basicamente lá para a sua instância, tá? Bom, isso é o nosso TempDB. E agora a gente fala um pouco sobre log. Os arquivos de log de transação têm por padrão a extensão LDF. Apesar de um banco de dados, né, poder ter vários arquivos de log, o SQL trata como se esses arquivos de log múltiplos fossem um só. Existe um estudo, cara, não está bem no site da Microsoft, mas se você colocar no Google, é um cara que manja pra caramba de SQL. Que assim, o log do SQL ele é realmente contíguo. O SQL trata ele como sendo contíguo. Então não adianta a gente pegar e criar mais de 1, 2, 3 arquivos para uma única base. O SQL ele não enxerga, né, simultâneo isso daí. Ele tem que realmente passar o quê? Sequencialmente o arquivo de log. Tá? Exatamente. Se realmente não ter essa sequência, né, não tem como ele saber o que você desfez, o que você fez, o que está confirmado, o que não está confirmado. Para desfazer isso daí depois. Exato. Então, realmente ele é o quê? Né, serial, não tem o que fazer. O SQL trata ele desse jeito. Se os registros de logs nunca forem excluídos, os logs iriam crescer,
para consumir o volume no qual eles estavam hospedados. Então, por padrão, o SQL, tá? Na hora de a gente ver aqui, ó, e criar um arquivo, ele não vem, pelo menos 2012, ele não vinha com o quê? Com o padrão de você pegar e ter o tipo da sua base de dados como log completo. Option. Ele está como full, sim, ó. O 2014 ele já vem. Antes, o modo de recover aqui, ó. Então, no 2014, beleza, ele já está vindo com o modo completo. O 2012, se não me engano, 2008 também, ele vinha com o modo simples. Tá? O modo simples é um modo de recuperação que o SQL faz no backup para você justamente poder restaurar. A gente vai pegar e vai dar uma olhada nisso daqui quando a gente falar sobre backup. Sempre quando ele está com o modo full, é o modo completo. Então, ele está realmente gravando tudo que você faz de operações, certo? Da sua base de dados para o seu arquivo de log. Tá? Então, tendo isso daqui como configuração padrão, ele vai estar realmente guardando. E lembrando, né? Sempre em arquivo de produção, esse cara realmente aumenta bastante. Ele geralmente fica maior do que o próprio arquivo de dados. Tá? Então, se você pegar e ver o tamanho do seu log e ver o seu arquivo de dados, ele vai estar bem maior se você não limpa ele constantemente. Truncamento do log é um processo pelo qual o Database Engine libera espaço lógico para a reutilização do log em transações. O log em si ele vai ter o quê? Os tamanhos que ele vai crescendo. Geralmente a gente coloca em porcentagem, 10 em 10% e tal. Ou tamanhos também com já alguns tamanhos maiores, né? Para que ele vá crescendo. Esse é o tamanho físico do arquivo. Logicamente ele vai preenchendo, né? O log em si, né? Para que ele tenha o quê? Tenha realmente um espaço necessário para que não se coincida aí com o tamanho físico. O truncamento do log ocorre automaticamente nas seguintes situações. Quando um banco de dados usa o modelo de recuperação simples, o Database Engine trunca o log depois de um checkpoint. Quando ele está naquele modo lá aqui, Simple, botão direito, propriedades, Options, ó. Quando ele está nesse modo de recuperação aqui simples, né, o próprio database, na hora de ele dar o checkpoint, ele vai lá e começa a truncar o log. O checkpoint é o que? Seria a nossa confirmação de que realmente a operação foi efetivada. Ela é diferente do commit. Tá? O commit é no nível mais do que de sessão que você tem. Isolamento. Exatamente. Para cada sessão ele vai estar tratando o quê? Os commits diferentes. O checkpoint é como se fosse o quê? A minha instância inteira. Tá? Quando eu estou no modo simples, ele acaba perdendo essas informações. Então, isso que ele fala de truncamento. Se a gente está no modo simples, o nosso log, inclusive, ele não cresce tanto. Tá? Ele cresce muito pouco, mas muito pouco mesmo. Onde seria recomendado a gente utilizar o modo simples, então? Para banco de dados, por exemplo, de teste, homologação. Você não precisa de ter tanta segurança assim, né? Lógico, precisa sim, mas pelo que o log ele tem, que ele consome, tá? Poderia se deixar realmente em modo simples. Agora, num servidor de produção, full, tá? Realmente é o que? É o meio mais seguro que vocês têm. Automaticamente, pode falar. O truncar, você fala, ele trunca o log aqui assim depois de chamar. O truncar é limpar ele. Exatamente. Tá. Ele limpa, na verdade, as operações que você está fazendo. Então, se você está dando um insert, ele vai fazer o checkpoint, vai fazer toda essa parte de ainda gravar no log. Na hora que ele dá o checkpoint, ele tira esses caras do log. Tá? Ele tira esse, entre aspas, insert do seu log ali. Então, se você está no modo de recuperação simples, você não consegue, na verdade, fazer com que todas as vezes o seu dado seja recuperado, dependendo da situação. Se você não tem essa informação no seu log, não tem como o banco pegar e varrer o log para confirmar se ele fez realmente essa operação. E esse checkpoint ele tem poder sobre ele? O checkpoint é um mecanismo do banco. Ele faz sozinho. Você pode forçar
dando um comando também. Mas a gente pode consultar ele. O estado do checkpoint? Que, por exemplo, agora eu já estou pensando também na do cenário, se você comentou, né? A gente tinha que verificar se realmente o dado foi salvo. Por exemplo, você teria que usar o checkpoint para fazer isso? Não. Não. O SQL, ele tem um tempo e, se não me engano, tem um tamanho na base de dados lá em memória que ele vai lá e faz esse checkpoint automático. Caso você tenha, sei lá, que parar a sua base de dados por algum motivo e você não tem certeza que o checkpoint foi dado ou não, você vai lá e força. Até aquele momento você forçou, então você tem certeza que realmente foi feito. Entendi. Você não vai chegar lá e ver o dado em si. Não. Mas você poderia pegar e ter certeza. De tempo em tempo, disparar um checkpoint. Isso. Assim, automaticamente ele já dispara. Você, em determinado momento, pode pegar e forçar isso daí. Ele tem a lógica dele para disparar, né? Isso. Você pode disparar assim, um pouco antes do que ele faria automaticamente. Exato. Automaticamente, checkpoints são disparados cada vez que o número de registro de log atinge o número do database em end, que determina, que pode processar durante a opção de configuração do servidor em intervalos de operação. Eu até hoje, pessoal, não vi alguma configuração de checkpoint, tá? O próprio mecanismo do SQL cuida disso daí. Pelo menos até nessas versões novas, eu não cheguei a ver nada parecido. Já existe faz tempo, mas ele fica escondido, né? É um mecanismo automático isso daí, tá? O motor do SQL desencadeia um push controle automático no modelo de recuperação simples quando o log virtual atinge, né, 70% do valor dele. É possível adicionar checkpoints manualmente usando a instrução checkpoint. Quando um banco usa o modelo de recuperação completo ou modelo de recuperação de log em massa, o Database Engine truca o log de transações após um backup do log, enquanto um checkpoint tem ocorrido desde o backup anterior. Então, um outro mecanismo, além do checkpoint, quando ele está em modo simples de truncar o log, é o quê? É o backup do log. Então, com o backup do log, ele vai lá e faz o quê? Trunca o seu log. Então, sempre quando eu tenho um backup de log, ele vai pegar e vai diminuir o tamanho do seu arquivo realmente. Tá? Existe aqui, pessoal, esse log em massa. Vocês já trabalharam com ele? O Booking. Você já trabalhou, né? Você trabalha bastante. Como você tem carregamento, é muito comum isso daí. Aqui, ó, existe esse cara aqui, ó, o Book Logged. Realmente, o SQL, quando você tem realmente massa de dados, né, a ser importados, esse cara aqui é o melhor meio para ele poder trabalhar. Tá? Ele é mais rápido, na verdade. Tá? Eu, particularmente, a quantidade de dados que eu importo, ele não tem necessidade de eu fazer algumas coisas para que tenha isso daí, mas é possível. Você pode pegar e mudar esse nível aqui, né, de tipo de restauração, o Recovery Model, em linha de comando. Tá? Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com isso daqui. Vamos supor que vocês estejam trabalhando no modo full de recuperação, que para um servidor de produção é o mais comum. Em determinado tempo lá da sua base de dados, sei lá, das 22 à meia-noite, você tem justamente os scripts lá para poder carregar os dados. Então, nesse tempo você vai lá e troca por linha de comando, por script também agendado, para Book Logged. E aí depois você começa realmente a trabalhar. Se você deixar, né, ele como Book Logged, tiver agendamento, por exemplo, de backup, né, você vai ter problema, provavelmente, aonde? Né? Na parte do seu arquivo de log. Por quê? Porque os tipos de recuperação vão estar em modos diferentes. Então, um backup vai começar a ser, entre aspas, incompatível com o outro. Você tem que pegar e voltar realmente para o modelo full para depois fazer o backup dele. Tá? Isso daí é muito comum. Às vezes a gente estava no modo simples, fazia o backup. Certo? Depois, sei lá, por alguma maneira lá, alguém mudou para full. Ao contrário, estava em full, trabalhava, certo? Mudou para alguma maneira para simples, fazia o backup.
Então o cara fazia um backup completo em um modo e o backup diferencial em outro. Na hora de a gente utilizar um e outro backup, eles davam incompatibilidade. Aí tá o problema. Você só descobre isso no Restore. na hora Você só vai descobrir isso no Restore, que é a pior hora de todas, quando você está precisando. Ele é como se fosse um snapshot. É isso? Não, ele prepara a sua base de dados para que receba massa de dados. Certo? Em vez de ele, por exemplo, fazer linha a linha, vamos dizer assim, as transações, ele vai começar a fazer em massas maiores. Então o seu commit vai ser em grandes quantidades. Exatamente. O que ele faz? Né? Porque ele faz uma palavra, é uma coisa só. O truncate é que o truncate ele não registra em log. Esse ainda tem Esse cara registra. Com a maior granularidade. Isso, correto. Então ele tem um espaçamento maior para ele pegar e fazer o quê? Realmente commit ou fazer o checkpoint. Ele altera algumas características para você realmente receber massas maiores de dados. Tá? E tem bastante realmente performance que envolve nisso daí. Tá? Você está pensando num BI da vida que você precisa carregar? Cara, isso é muito legal. Usar no servidor de BI, isso daí dá diferença. Dá bastante diferença. Exatamente. Vocês estão aprendendo alguma coisa de BI? Não, semana passada do Dr. House, só eu botar uma noção. Tomou uma surra no seu Dr. House. Não, mas não tem jeito, pessoal. É assim, eu também estou aprendendo agora. É um modo diferente de banco de dados. Vocês Você têm tem que que saber. pensar diferente, né? Você tem que pensar. Eu falei pro CT, tem que dirigir pela parte esquerda. Você tem que pensar não relacional. O dia inteiro. Não relacional, exatamente. Cara, você tem que entender que assim, os dados eles são gerenciais. Um gerente ele vai querer não ver aquela granularidade pequena do seu dado, ele vai querer já ver totalizador. É diferente, você tem que desligar desse mundo relacional que a gente vive para outro mundo. É chato nessa parte. Eu não, assim, não é que eu não goste. Para eu desligar também é difícil. Como eu trabalho direto em banco relacional, cara, para você pensar diferente é difícil. Isso deve ser humano, né, na verdade. Eu já gosto, já porque a vez que eu tenho é realmente isso que faz a diferença, né? Sim. Que é igual o professor que está falando no mestrado dele, apoio a decisão, né? Sim. Dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, é isso aí que vai ser a diferença entre o cara sobreviver e o cara morrer. Exatamente. É um cara que vai falar, olha, dá para melhorar a performance desse jeito, cara. E é um negócio desse tamanho, você trocar o modo de recuperação. Né? Quando um banco de dados usa um modo de recuperação completo ou de log em massa, o engine truca o log de transações após um backup de log enquanto um checkpoint tem ocorrido desde o backup anterior. Você pode usar o comando dbcc sql perf log space para monitorar a quantidade de espaço de log utilizado. Esse cara aqui, ó, é um comando realmente, tá? dbcc. Existem vários dbccs no SQL, tá? Vários mesmo. Esse cara aqui, ó, ele dá o quê? O tamanho de espaço que a gente tem dos logs do sistema. Tá, ó, dbcc, sql perf, log space. Então aqui, ó, no nosso master, no caso, o arquivo em si, ó, ele tem esse tamanho e a porcentagem dele é de 26%. Tá, o tamanho do log do TempDB, no meu caso aqui está super pequeno, né? Menos de 1 mega. E já tem o que? 50% utilizado. Certo? Lembrando, pessoal, eu acabei de reiniciar basicamente a máquina. Sem usar ele, o TempDB já está sendo consumido em 50%. Imagine num servidor de produção, então, que ele realmente não usa. Tá? Ele usa pra caramba o TempDB. Por incrível que pareça. Tá? E aí os outros aí que a gente criou, né? Teste simples e tal. Então isso daí você consegue ver o seu tamanho de log ali já para você poder monitorar. Bom, você pode adicionar arquivos de log para um banco de dados usando então Alter Database, add log file, que é o que a gente já viu na criação também, né? De preferência, não limitem aquele max size, a não ser que realmente você tenha problemas de limitação com o disco em tamanho, certo? E você tenha frequências
né, de estar fazendo a limpeza do seu log, senão você realmente trava o banco para ele poder pegar e gravar. Por padrão SQL 12, arquivos de log de transação são configurados para crescimento automático de 10 em 10% e no máximo de 2 teras, que é um tamanho razoável também para log, né? Mais que 2 teras para log, pessoal, realmente é sinal que você não está nem aí para ele. Já chegou num ponto que, ó, tá lá o banco, ninguém faz backup do log, certo? Se parar, cara, você já não está cuidando mesmo. Então, que diferença que vai fazer? O famoso paciente SPT. Correto? Se um dia você estiver no hospital, alguém falar pra você, isso aí tá SPT. Entendi. Agora você vai botar em condição de fugir? Não, mas se parente, você tem muito amor para o paciente, algum familiar, sabe? O velho paciente, isso aí tá SPT. Se parar pra lá. E você não tira razão. Por exemplo, às vezes é um paciente que, cara, já sofreu muito e o médico não quer mais investir, não quer ficar, sabe, prolongando o sofrimento do coitado. Aí ele fala, bom, vamos ver então um pouquinho de índice aqui. A gente vai ver um pouquinho da introdução, né, dessa parte aí. A gente já sabe, obviamente, que os índices são para melhorar a performance e tal, né? Para todos os campos. Para todos os campos da tabela, né? Para consultar uma beleza. Em cada coluna. Para melhorar uma beleza. Agora, para consultar uma beleza. Agora, para inserir já é outro papo, né? Bom, o conceito de índice, tranquilamente, aí, a gente já sabe, então, que ele é como se fosse o quê? Um livro, realmente, né? Em vez de a gente ficar procurando a nossa informação folha a folha, no índice a gente vai lá, consulta qual é a página, e lá, vendo na página, a gente tem acesso direto à folha lá do que a gente quer. Procurar informações é muito mais rápido quando procuramos primeiro em seu índice e posteriormente paginar, né? Página a página as informações aí para se encontrar informação. Em um SGDB os recursos são bem mais abrangentes, embora índices sejam projetados para melhorar desempenho e operações de recuperação de dados, no caso Selects, eles sozinhos não podem superar código ineficiente ou projetos de tabelas ineficientes. Ou seja, o índice ajuda? Ajuda, mas ele não faz milagre. Se as suas tabelas estão mal desenhadas, não estão lá, né, normalizadas em primeira, segunda e terceira forma normal no mínimo, cara, não vai melhorar. Você pode colocar memória, pode colocar processador, que não vai melhorar. Não faz milagre. Tá? Então, quer dizer, índice vai funcionar bem? Realmente, quando as nossas tabelas estão bem normalizadas. Né? Ah, mas é muito comum, né? Quando a gente está no mundo acadêmico, pô, primeira, segunda, terceira forma normal funcionam muito bem. Quando a gente está no mundo acadêmico. No nosso mundo real, cara, tem coisa que não vai funcionar isso daí. Aí realmente você tem que partir o quê? Você vai começar a desnormalizar o seu negócio para poder ficar um pouco mais rápido. O banco de dados tem algumas alternativas, certo? Para você não precisar, por exemplo, duplicar um campo. Tá? Tem algumas que podem te ajudar. Uma delas é o quê? A criação de índice clusterizado, que é o que a gente fala, né? Você, na verdade, começa a gravar o seu índice como se fosse uma tabela realmente, né? Mas a gente vai, talvez a gente veja aqui. Eu acho que índice clusterizado eu nem passei aqui para vocês. Depois a gente cria. Viu? Aliás, índice clusterizado não, cara. Índice clusterizado a gente vai ver. A gente não tem view masterizado. Vocês já viram isso daí? Quando você cria um índice numa view, certo? Ela começa, em vez de ter só em tempo de execução os seus dados, ela começa a gravar os dados em disco. Mas ela salva só a árvore em índice, né? Mas em disco aí, realmente. Tá? Então você começa a ter um acesso melhor. Tá? Só que aí influencia em outras coisas, né? Mais uma vez, para consulta, legal. Para atualização, deleção, inserção, cara, dependendo como você fizer, pode cair esse negócio aí. Tem que pesar, exatamente. Índices são projetados para que você possa encontrar informações que esteja procurando dentro de um vasto volume em apenas
algumas pequenas operações de leitura. O SQL não precisa de índices em uma tabela para recuperar dados, ou seja, a gente simplesmente pode criar uma tabela sem chave primária nenhuma. Ele vai encontrar? Vai, no meio mais eficiente que ele puder. Certo? No caso, sem índice nenhum, ele vai fazer o tal do scan, que é o quê? Linha a linha mesmo. Né? Aí, putz. Uma tabela pode ser simplesmente percorrida para se encontrar dados necessários. E atenção, pessoal, toda vez que a gente fala em índice scan, né, é assim, scan é ruim, Não sabe. Depende muito. Às vezes a quantidade é tão pequena de dados que ele tem que tratar que é melhor ele percorrer sequencialmente do que ele utilizar um algoritmo. Tá? Então, vai ter scan? Vai, isso é inevitável, mas nem todos scans são ruins. Tá? Mas se ele for não ultrapassar também da página. Da página, geralmente, exatamente. Compensa utilizar o scan. Vai trazer a página inteira, né? Vai trazer para a memória. Contudo, se o tempo gasto para encontrar dados é diretamente proporcional ao volume da tabela, contudo, né, o tempo gasto para encontrar dados é diretamente proporcional ao volume de dados presente na tabela. Quanto mais dados eu tenho em uma tabela, mais demorado, então, teoricamente, vai ser a minha procura aí. Como os usuários querem armazenar cada vez mais dados em uma tabela, assim como ter desempenho e consultas consistentes, independente do volume de dados, você precisa empregar índices para atender necessidades dos aplicativos. Um índice só será útil se você oferecer um meio para encontrar dados muito rapidamente, independente do volume que estejam armazenados. Ou seja, né, não adianta então a gente criar 10, 15 índices para uma tabela se a gente não usa esses caras. Tá? Aliás, quanto mais índice a gente cria e mais não se utiliza esses índices, eles vão começar a piorar, inclusive, a sua performance. Por quê? Um índice sempre é atualizado. Quando ele é atualizado? Quando você utiliza ele. Se você criou, certo? Um mês não utilizando, o índice desatualizou, porque ninguém utilizou aquele índice. Na hora de você atualizar, ele vai ter que refazer toda a árvore, certo? Para aquele esquema para você utilizar. Então ele começa a demorar mais. Tá? O índice está organizado em ordem alfabética, por exemplo, um índice de livro, de maneira natural, para seres humanos trabalharem com palavras, a qual permite eliminar grande porcentagem das páginas dos livros. Além disso, ele permite que você vá direto ao termo que está procurando, depois de encontrar a palavra. Você sabe que não precisa mais procurar. O SQL Server organiza os índices de maneira muito parecida, que é o que a gente chama de B-tree. Atenção! O tipo de dado é um cara que influencia muito no seu índice. Né? Um índice do tipo int é mais rápido que um índice do tipo char ou varchar? Por quê? Tamanho dele? O tamanho do int é de quantos bytes? 4. E o tamanho do varchar? Se você tiver, então, um char de 3, ele vai ser mais rápido? Não. Se o seu char é menor do que o tamanho do int, o char é mais rápido. Vocês concordam? Pode ter. Por que não? Um varchar de 2. O problema aí é a variedade de... Exato. Aí começa. Com 3 você tem, sei lá, o DAX você tem 27 vezes. Vai 27 elevado à terceira, né? De variações. No int, ele vai ter 4, então ele vai ter lá os seus 2 bilhões, 767 milhões. Alguma coisa desse número aí. Então, realmente, mas se você não precisa disso, certo? Por que você então coloca um int? Você pode colocar um small int às vezes. Certo? Então, o tipo de dado influencia diretamente no seu índice. Isso daí é uma das coisas que realmente a gente tem que pensar. Então, realmente, se você não precisa do big int dentro lá da sua chave, não coloque o big int. Se você não precisa do timestamp, cara, não coloque o timestamp. Eles são índices
eles são campos que ocupam muito espaço dentro, em memória. Eles ocupam 8, né? Então é muito grande, mas é muito grande. Né? O small int é o quê? 2? O small int, se não me engano, é 2. 2? É 32 mil. É, 32.767. Ele vai para 32 mil? Até 32 mil o valor dele. Por exemplo, para itens de nota fiscal. Você tem mais que 32 mil itens numa nota fiscal? Tá em muito, né? Cara, é muita coisa. Se você tiver, tudo bem. Ocupe o int, mas a maioria dos casos, cara, não se tem. Por regra de negócio, não se tem. Então cada um tem o seu, né? Então, mas aí, por exemplo, tem a nota e tem o mestre e tem o detalhe, né, da nota. Isso. Tá. A nota mestre eu acredito que tenha, vai, mais que 32 mil. Mas a nota detalhe, os itens, geralmente você vai ter que fazer uma chave composta para ela, não vai? O número do seu item, o número da sua nota, mais o número do item. Aquele número de item também vai fazer parte da sua chave. É esse cara que às vezes não precisa ser int. Pode ser o quê? Um small int. Vocês entenderam? Se tiver mais que 32 mil, beleza, cara. Aí tudo bem, usa. Mas a maioria não tem. Tá? E na maioria dos bancos de dados, vai estar int lá. Por quê? Flag, os caras criam a flag ativo com int. Exatamente. Cara, então assim... É modelagem? É, isso daí faz parte na hora de a gente realmente estar criando a estrutura. Só que assim, quando você está pensando no meio lógico, vamos dizer assim, do banco de dados, cara, você não quer nem saber do tipo de dado. Ó como que as coisas já começam a ligar uma coisa com a outra. Quem realmente já sabe um pouco mais de modelagem, quem realmente já sabe um pouco mais de tecnologia, né? Agora, pensando em Tani, na hora de ele já fazer o projeto de banco, ele já vai fazer essas perguntas. Opa, mas a nota fiscal aqui vai ter quantos itens em média? Ah, vai ter em média 10, vai ter em média 50. Ó, vai ser muito difícil chegar a 1000. Cara, 1000, beleza. Hoje você erra pelo over, né? E o problema é que eu faço muito isso, né? Ah, não sei, caraca, foi um int, né? É um valor, valor, float. Né? Então, só que é mais fácil você trocar de um menor para o maior do que depois fazer o contrário. Certo? Então, se errar, eu às vezes, hoje em banco, eu prefiro o quê? Começa pelo menor. Beleza, você vai estar com esse tamanho ali limitado. Pô, realmente, a gente vai precisar de uma parte maior. Aí, tudo bem, pega e migra esse dado. É mais fácil. Né? É igual o tamanho de campo. O que eu já sofri por causa disso? Os nomes estavam com tudo com 100. Beleza, a média... Puta, 100 bytes é coisa pra caramba, cara. A média foi o quê? 45, 50. Então, vamos diminuir. Legal. Cara, mas teve 3, 4, 5 registros que os caras colocaram lá, 80. E o que você faz com isso daí? Você tem que pedir para o usuário tratar, da boa vontade dele, né? Você vai ter que esperar para depois você diminuir o campo. Então começa com 50. O cara vai se limitar àqueles 50. Ele vai dar um jeito de abreviar, certo? Para depois, pô, se eles estão reclamando realmente, cresce. Exatamente. É mais fácil você aumentar depois do que diminuir. Tá? Bom, B-Tree. A B-Tree, vocês já devem conhecer mais ou menos esse esquema aqui, ó. Né? Então, o que ele tem? Realmente um nível CUT, certo? Que é o meu nível principal aí. É ele que vai fazer a distribuição para os outros níveis. Bom, nós podemos ter níveis intermediários e temos nível folha. Correto? Os níveis, o último nível aqui, que é chamado de nível folha, ele basicamente é o apontamento para o seu dado, lá dentro do SQL. Realmente está apontando lá para os clusterzinhos de dados. Né? O nível intermediário, na verdade, são o quê? Eles podem ou não existir, dependendo da quantidade de dados que vocês têm. Correto? Eles simplesmente são apontamentos. Lembrem-se que aqui, ó, observem na verdade, né, ó, que aqui, ó, entre uma página e outra, o SQL também consegue percorrer. Então, ele não precisa vir até o topo para vir aqui depois na outra parte, no lado direito, vamos dizer assim. Tá? Então, entre eles aqui, ó, ele consegue pegar e percorrer. Correto? É uma árvore B-tree? A estrutura, ela realmente é B-tree, mas ela é uma árvore mais inteligente.
tá? Que aí os bancos de dados começaram a implementar. Professor, o que é aquele banco de dados B3? Tem alguma coisa a ver? O banco B3? É. Cara, eu já vi C3. O B3 eu não vi, não. Já vi tipo banco de dados B3? B-Triv. É. Cara, eu já vi, mas eu nunca instalei ele, não. Não deve ter nada a ver. Não, eu acho que não, cara. Eu já vi esse B-Triv já. Eles usam Cotimatic. Eu não instalo nenhum serviço nem nada, parece ser alguma coisa parecida com o Firebird. Parece uma coisa que não é muito relacional, né? Parece uma coisa meio... O Firebird ele é bem simplão mesmo, né? Ele é seco ali, é para armazenar dados e... O Padapau é 2 palitos. Eu não conheço. Não conheço mesmo, cara. Bom, uma B-Tree é constituída de um nó raiz que contém uma única página de dados ou mais de um nível intermediários opcionais e mais de um nível folhas opcionais. Vai depender, então, níveis intermediários e folha, né, ó, que são esses dois aqui, esses 3 no nosso caso, né? Isso daqui é intermediário, isso daqui é o folha. Vai depender se realmente existe dado para isso. Né? O conceito básico de uma B-Tree pode ser encontrado na primeira palavra, balanced ou balanceado. B-Tree é sempre simétrica, com o mesmo número de páginas nas metades esquerda e direita de cada nível. Então, se eu tenho aqui 10 páginas, 5 páginas vão vir para o meu lado direito e 5 para o meu lado esquerdo. Né? Na verdade, teria que ser 11, né? 5 do meu lado direito e 5 do lado esquerdo, e 11, na verdade, com o próprio nó root aqui, né? O root. Bom, armazenamento de entrada no índice no SQL, ele pode armazenar até 8.000 bytes, certo? 8.060 aqui no caso. Um índice criado com uma coluna de um tipo int pode armazenar até 2.015 valores em uma única página. Dentro do índice, enquanto o índice baseado em uma coluna do tipo de dados datetime2 só pode armazenar metade. O int, então, ele vai consumir o quê? 4 bytes, correto? Um datetime2 ele vai consumir 8. Quantos registros caberiam numa página? Então, é o que eu tenho da página dividido pela quantidade, né, que o meu índice está ocupando. Supondo que o meu índice tenha, então, os 4 bytes, que seria o int, né, seria o quê? Os 8.060 bytes da página dividido por 4. Daria os meus 2.015 registros. Correto? Então, supondo mais uma vez, o meu datetime2, 8.060 bytes é o que eu tenho numa página, dividido por 8 bytes, que é a quantidade de bytes do datetime2, nós temos 1007.5. Na verdade, não tem arredondamento, né? Não tem meia linha, então ficaria 1.007 linhas. Né? Então, é dessa maneira que o SQL ainda trabalha, tá? Apesar de todas as alterações, essa parte, realmente, a estrutura é mais complicada de eles conseguirem alterar. Níveis raiz e intermediário no índice são construídos pegando-se a primeira entrada de cada página no nível abaixo, junto com o ponteiro para a página onde o valor de dados veio. Então, aqui, ó, o que ele fala, né? Ó, eu tenho aqui os valores de 1 a 200, pelo que ele mostra aqui no nosso nível root. Ele vai fazer o apontamento, ó, o nível, na metade disso daqui seria o 100, entre 1 e 200. Então, do 1 ao 100 vem tudo o que? Para a esquerda, certo? E do 101 ao 200 vem tudo para a direita. Então, ele está dividindo isso daqui para a gente, esse valor de 1 a 200. O apontamento disso, então, do 1 ao 100, ficaria para onde? Ó, apontamento 1 está aqui e apontamento 100 está aqui. Ó. Então, ele vai começar a fazer esses apontamentos entre os meus níveis e as páginas que a gente tem. Tá? É mais a divisão aí que a gente realmente tem de apontamento na árvore, tá? Para ele justamente saber se localizar, para saber andar, né, na verdade, nela. Bom, uma consulta percorre a página raiz até encontrar as páginas que contenham o dado que está sendo procurado. Ela usa o ponteiro de página para pular para o próximo nível, percorre linhas dessa página até encontrar uma página que contém os dados que estão sendo procurados.
Em seguida, repete o processo nos níveis subsequentes até atingir o nível folha. Nesse ponto, consta a consulta localizou os dados necessários. Então, somente aqui no nível folha, que a gente tem, ó, é quando realmente a gente tem o nosso dado achado lá pela select. Vão estar geralmente aqui, ó, no último nível que a gente tem. Tá? Podem existir mais intermediários? Podem, vai depender da quantidade de registros que a gente tem na tabela. Tá? Bom, aqui ó, seria mais ou menos o quê? Um outro exemplo lá que ele coloca, né? Nível root aqui, ó, de 1 a 300. Aí ele pegou e começou a dividir 1, 100, 200, 300, 400, 500. Aqui, na verdade tem ponto, ponto, ponto aqui, né? Ó. Então tem mais valores aí. Tá? E aqui depois eu tenho o quê? Ó? Mais uma vez apontamentos. De 1, ele vai estar apontando para onde? O 1 é o primeiro cara que ele vai apontar para essa página aqui. O 100 é o apontamento para a minha segunda página. O 200 para a minha terceira. E assim sucessivamente. É dessa forma que ele consegue andar pelos níveis, então, da B-tree. Tá? Aqui é o mesmo exemplo praticamente. O número de níveis de um índice e o número de páginas dentro de cada nível de índice são determinados por conta matemática simples, que é o que a gente acabou de fazer. Pegar o número o quanto se suporta a página, dividir pelo tanto de dados que se tem. Quando a gente está fazendo chave composta, que é comum em banco de dados relacional, no caso lá do item da nota fiscal, a gente não vai ter uma chave composta lá dentro? A chave composta, ela vai ser composta então por dois campos. O campo int e mais um campo lá. Se a gente colocar o item como sendo int, os dois são chaves. Então esse cara vão ter o quê? 8 bytes. Correto? Por isso que é importante já essa parte de índice, justamente para quê? Quanto mais dados em uma única página a gente ter, mais rápida a procura vai ser. Certo? Então, quanto menos bytes o meu tipo de dado ocupa, mais dados em uma página o SQL consegue resgatar de uma vez só. Correto? Isso, então, é uma coisa legal. Na verdade, né, o SQL tem 8.192 bytes, mas ele tem bytes de controle em cada uma das páginas. No líquido, a gente só pode usar isso daqui, 8.060 bytes. Tá? Isso realmente é o que a gente pode utilizar de dados. Com base no número de bytes necessário para armazenar em uma única em uma chave de índice determinado pelo tipo de dados, você pode calcular o número de linhas por página que são armazenados em uma divisão simples. Bom, aí ele vai dar uma ideia de como ser valioso, encontrar índices muito grandes, tal, certo? Que é o que a gente falou. Evidentemente, o tempo necessário para localizar dados também depende da escrita de consultas eficientes. Se você construir um índice de uma coluna int, cada linha da tabela exigirá 4 bytes de armazenamento no índice. Então, dessa forma a gente consegue ter o quê? Melhor performance também. Né? Beleza. Aqui a gente comentou. Uma dúvida. Oi. O que é melhor? Eu criar um índice, por exemplo, nesse caso, na nota fiscal e depois no item filho da nota, ou um índice composto? Na prática, cara, você criar um único índice, certo? Int, vamos dizer assim, para o filho, e depois você relacionaria isso daí num outro campo, não índice, é isso? Não, na verdade, pensando só em índice mesmo. Eu teria 2 índices na tabela. Você teria um índice... Um índice com o número da fiscal e um com o número do detalhe. Eu acho que nesse caso vai dar merda, não tem porquê. Então, aí seria relacionar a nota e o detalhe como? Pelo número da nota. Ele vai usar só o número da nota como índice. Mas é que o detalhe, ele pode ter vários, né? Mas aqui não vai ser um tamanho tão grande de detalhe. Para compensar. Ó, quando eu tenho ainda, isso daí não é regra, tá? Na verdade, eu pratico. Quando eu tenho ainda a quantidade de 2, 3, até 4 campos, eu realmente deixo em cima de uma chave primária. Se eu tenho mais que 4, eu já penso em criar um índice único para ele, cara.
o que acontece? Visivelmente, ele é mais fácil você ainda trabalhar com modelo relacional nessa parte, de uma única chave primária ser uma chave composta. É mais fácil para você entender, inclusive. Quando você começa a criar chaves cegas, né, no caso já vai começar com desnormalização, você tem que exigir um pouco mais de, vamos dizer assim, detalhe do negócio para você começar a entender as tabelas. Então, você melhora a performance, mas em compensação, o entendimento dessa tabela, você vai ter mais problema. Às vezes, vindo uma outra equipe, cara, trabalhar com você, você vai ter o trabalho de explicar a coisa que com índice composto, ele já é mais padrão isso daí acontecer. Né? Então, assim, é mais uma vez, balancear, o que realmente compensa. Agora, se realmente isso daí começou a prejudicar a velocidade, aí já é outra coisa. Aí realmente você pega e normaliza. Coloca uma chave cega para ela, né? E depois coloca só o quê? Alguns outros campos para fazer a ligação entre pai e filha, para você poder se virar. Né? Não, isso que é legal, vamos dizer assim, num banco que você não, na verdade, não tem regras, né? Depende do seu... Exatamente, depende da situação que você está, cara. Tabelas aí com vários campos, cara, eu já vi dar problema de performance mesmo. Eu lembro uma vez, eu até perguntei, porque eu lembro de uma situação, eu lembro mais ou menos, que aconteceu um problema assim, e eu lembro que eu tinha alguns campos que, sei lá, um campo de proposta tem o código de usuário, que é um grande, o outro tem o usuário do cliente, e o outro o número da proposta, e sim, eu tinha, acho que eram 3 campos. Eu lembro que na época eu até perguntei pro DBA, falei, cara, mas é problema de consulta e tal, quem você sabe, a gente nem vê lá dentro do hall de madrugada e é um tempo aceitável. Só que com muito tempo tá muito grande a consulta. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, eu precisava criar uns índices e tal, né? E aí ele falou, cara, tanto faz, faço só você achar que acredito que a performance seja a mesma. Eu lembro que eu criei com os 3 campos para fazer uma pesquisa, por exemplo, a pesquisa precisava sempre pelos 3 campos. Beleza. Tal proposta, tal usuário e, sei lá, não lembro que era tal produto, eu acho. Uhum. Beleza, ficou lindo, mas eu lembro que quando eu fazia a pesquisa individualmente, ficava um lixo. Ele não está usando o índice. Aí se você... índice, daí ele falou, daí depois ele falou, cara, apaga esse índice e cria um índice para cada coluna e de boas. Então, mas... ficou mais ou menos. Então, por quê? Não usava, né? Não usa. Se você está utilizando, por exemplo, os 3 campos que você falou, cara, a sua consulta tem que ser nos 3 campos. Se você está utilizando uma ou duas, ele já não está usando mais esse índice. Você está perdendo. Vários índices também, eu estou exatamente. Se você está criando para cada coluna um índice diferente, independente, cara, também ele não está fazendo nada disso. Ele não está usando nenhum deles. A solução ainda, eu lembro da solução, na verdade. Foi uma baita de uma... Foi um biarro, né? Mas a solução foi, quando a gente precisava fazer esse tipo de pesquisa, como a gente tinha certos parâmetros temporais, a gente limitava numa outra tabela, jogava uma outra tabela e consultava nela. Eu já fiz isso. Isso saía mais rápido do que você utilizar os índices. Aí a gente jogava essa tabela, indexava ela e fazia ali. Depois dropava essa tabela. Então, mas é porque você não tem um índice certo, né? Você não tem um índice certo. Cada consulta era um negócio. Então, para cada tipo de consulta, a gente jogava numa tabela. É que na época, eu acho que não sei se... Eu não conhecia, pelo menos, view materializado. Uhum. Mas uma view acho que seria melhor, porque aí a view estaria pronta para consulta. Mas exatamente. 2005 também, acho que nem tem SQL 2005. Tem ainda, cara. Você tem SQL 2005 rodando. Não, mas eu acho que não tem, não. View materializada? Eu acho que não, cara. Materializar começou a partir de 2008. Que eu uso os 2005 e 2008 lá. Tá. Uhum. Porque a solução foi, tipo, ó, o índice está dando problema, filtra mais ou menos o que a gente precisa e joga para uma tabela, indexa ela como a gente precisa para essa consulta e trabalha na tabela. Todas que o cliente tem, blá blá. Cara, ele ficava doido de ver aquilo lá. Chegou um ponto que ele falou, cara, faz, né? É isso, vamos liberar, pode publicar isso aí. Faz. Por quê? Às vezes compensava criar, né, 3 índices, se você consultava sempre pelos 3 campos, né, às vezes, por exemplo, um índice para 2 campos e outro índice para outro 2 campos, para eles poderem se inverter. E aí um índice para os 3 campos, então você ia ter 3 índices, mas baseado na informação que você precisa sempre da consulta. Não adianta, se você está utilizando 3 campos,
e está fazendo índices independentes para cada um dos campos, cara, ele não faz a junção automática. Esquece. Você está perdendo basicamente esses índices aí. Né? É chatinho isso daí, mas depois que você começa a entender um pouquinho, fica melhor, cara. Aí você começa a realmente ver que dá problema, tudo e tal. Eu não entendi muito bem, mas a ideia foi essa. Né? Cara, mas é assim mesmo. Você vai fazendo o que você tem, né? Cara, o negócio cai de 3 minutos para 14 segundos, show! Pô! Funcionou! Tá certo? Não sei, funcionou. Aí sabe o que é foda? Tipo assim, talvez não seja o melhor do mundo, né? Aí chega o DBA, não, você fez uma coisa errada. Aí mas tá funcionando! Esse DBA era bonzinho. Eu falei, não, cara, tá, beleza. Resolveu o seu problema, meu banco tá íntegro, não vai detonar ele. Tá todo mundo feliz. Bom, aqui, pessoal, o de índice, né? O mais importante, pelo menos o que eu acho, é a tal da page splitting. Quando acontece isso daí? Geralmente, o que a gente comentou aqui, ó, que na nossa árvore B-tree, se a gente tiver um índice do tipo int, ele ocupa o quê? 4 bytes, que fazendo a divisão de uma página pelos 4 bytes dá um 2015 registros. No registro 2016, ele é obrigado a refazer o quê? A árvore novamente, não é? Ele vai ter que balancear parte para a direita e parte para a esquerda, não vai? Isso daí é o page splitting quando acontece. Imagine, isso daí é para 2016 registros. Imagine uma tabela para 4 milhões, 10 milhões de registros. O page splitting começa a ocorrer. Quando o SQL precisa fazer o tal de page splitting, realmente que ela vai ter o quê? A queda de performance. Você vai pegar, vai consultar e vai demorar para o seu resultado vir. Correto? Então, o page splitting é esse momento. E acontece na hora da atualização do índice? Acontece, exatamente. A hora que você está fazendo as inserções, e ele já tem mais dados, a hora que você utiliza o índice, está ocorrendo o page splitting. Na inserção você pode desligar, né? O recálculo de índice na inserção. Né? Pode, mas é aconselhado? É esse que é o negócio. Cara, não é. Né? Você pode utilizar esse recurso temporariamente para resolver alguma coisa muito específica, mas na produção mesmo, cara, putz, é muito complicado você começar a não fazer, né? Eu vi alguma coisa que eles falam assim, tipo, legal, você pode fazer em processos que rodem fora do, digamos assim, o período útil de utilização para inserção em massa, né? Você faz uma inserção grande, termina, atualiza, espera terminar a atualização, aí libera para consulta, né? Exato. Seria meio para carga, né? Isso. Para carga, eles até desligam constraint, certo? Só que assim, cara, você tem que estar com a sua base, com o seu dado muito bem tratado. Por quê? Exatamente, desliga. Aí, se a sua carga ela estiver zoada, já era, ele não vai deixar você ligar. Se a carga estiver zoada ou a tabela também tiver algum problema, ele não liga, já era. Aí você vai perder um tempo ferrado para achar o problema, para você poder ligar de novo. Né? E até lá, já aconteceu um monte de coisa. Se o seu banco de dados é de produção, cara, você não vai ter o que fazer, você vai ter que mandar, certo? Andar com ele com as constraints ligadas. É complicadinho isso daí. É uma bola de neve. Começa a bola de neve. Tem algum processo que tem sido errado. Exato. E para achar, exatamente, para achar é o problema. Bom, aí ele vai começar aqui a explicar como é o processo o processo de page splitting. Na verdade, eu não vou entrar em detalhes, mas é o quê? É o processo de ele pegar aquela página que está com mais dados e dividir em 2. Que automaticamente ele vai ter que subdividir os outros níveis também. Tá? Ele calcular tudo, né? Exatamente, ele vai ter que rebalancear a sua árvore. Então, é um recálculo que exige realmente processamento. Certo? Isso daí para quê? Para cada índice que você tem dentro da sua tabela. Se você tem 10... Oi? Para cada insert. Update ou delete, sim. Ele vai ter que fazer. Índice, geralmente, a tendência sempre é inserção. Né? Atualização, geralmente você faz atualização, mas não das chaves primárias. É o que pelo menos se espera. Se você tiver atualização nas suas chaves primárias constantemente, tem alguma coisa errada, né? Enfim, é possível fazer, mas...
CPF tá mudando toda hora. Mas enfim. Nossa, tem um moleque de cobrança lá que os caras mudam direto, troca de CPF, acredita, professor? Os caras chegam assim e falam, é o meninozinho do call center errou lá o CPF do cara. Nossa. Aí ele chega o CPF do Marcos e cobra do Bruno. Agora você vai fazer a verificação do pagamento por CPF, por exemplo, só que não aparece. Furou tudo já. Furou tudo. Aí tem um monte de requisição que eles abrem. Por favor, corrigir dados de cancelamento de seguro. Que cancelam, por exemplo, cancelou. Quando cancelou? Existem regras para cancelamento. Se o cara tem uma reclamação, não sei o quê, ele tem que cancelar com data retroativa. Às vezes é uma data de emissão para se tornar tudo. Tem um monte de regra lá. Só que ele entrou no call center lá hoje. Quero cancelar. Quando que cancelou? Estou cancelando agora, vai guardar isso agora. É a data de hoje. É as regras do negócio, né? Tem que respeitar. Bom, aqui o que ele fala, né? Divisão de páginas. As linhas de uma página ou índice são mantidas em ordem classificada, portanto, o SQL sempre guarda todas as novas entradas na posição classificada correta, quando dá divisão de páginas. Isso pode fazer com que linhas se movam entre páginas, e as divisões de páginas podem ocorrer em qualquer nível dentro da estrutura de armazenamento. Ou seja, afetou o nosso root, o nosso nó root, automaticamente ele vai afetar o quê? Em cadeia, para os níveis intermediários e até os níveis folha. Tá? Professor, mas quando você fala em nível folha, eu não preciso desse até ele para ter alguma informação. Eu posso Então, chegar até ele. Na verdade, não, cara. Na verdade, é nele que vai estar a sua informação. Mas daí ele salta? Não, ele tem que percorrer nível a nível. Ó, aqui, ó. Por quê? Porque o nível root e o nível intermediário simplesmente é o apontamento para o seu dado. O seu dado vai estar efetivamente aonde? No nível folha. Então, mas por exemplo, lá se na segunda queda aqui do 1 ao 100, eu já encontrei ele, mas vamos por que seja o 100. Exato. 100. Minha informação não está aqui, eu sei disso. Ele vai vir para cá, ó. Ele mas primeiro eu vem. fazer SIC, mas eu não posso direto com o nível folha? Ele não vai vir, cara. É. Ele faz nível a nível. Mas ele, com certeza, de uma forma diferente. Ele dizendo que, ó, não precisa procurar nada, porque eu já sei que não está aqui que eu quero. Ele vai ter que fazer nível a nível, não tem jeito. Ele tem que passar. Ele só enxerga o próximo nível, né? Não, mas ele tem cadeado, ele só enxerga o próximo cara. Então ele vai ter que passar pelos níveis. Não tem jeito, cara. Entendi. Já vai ter... faz sentido, né? Não tem o que fazer. Ó, o que ele tem de especial é isso daqui, ó. Os encaminhamentos entre um e entre outro. Então vamos supor que o seu select esteja metade numa parte, metade na outra, né? Folha aqui. Exato. Ou mesmo na própria tabela. O que acontece? Ele vai ter que carregar as duas páginas. Em vez de ele voltar para o nível root de novo, ele já pega o próximo cara que vai estar na página do lado. Se ela está balanceada, ele sabe que o próximo dado está ali naquela página. Tá? Então, isso é o que ele tem, vamos dizer assim, de atalho. Senão ele era obrigado a ir no root para depois voltar até esse cara. Fora isso, é nível a nível mesmo. Quanto mais nível você tem, mais, entre aspas, demorado vai ser a sua procura. Sempre os seus dados vão estar ali, ó, no folha. Então é por isso que ele tem que chegar até lá. Tá? Bom, page split a gente comentou sobre tamanho também, de quantidade de registros por página. Quando ele está fazendo o page split, a tabela está bloqueada. Exatamente. Isso daí é um cara legal de se falar. Quando acontece o page splitting? Quando realmente estou passando mais da quantidade de linhas do que uma página suporta. Precisa bloquear a página? Precisa. Enquanto a sua página estiver bloqueada, ninguém consegue fazer update, ninguém consegue fazer insert, ninguém consegue fazer delete. Fazer select consegue? Consegue. O SQL tem um modo de consulta ser não exclusiva. Então, mesmo sendo bloqueado, ele tem lá o jeito de pegar e conseguir consultar. Agora, o resto vai ficar travado até ele pegar e terminar o page split. Tá? A gente vai ver em modos de isolamento. Isso daí. Qual é uma tabela realmente de permissão que ele faz. O SQL ele tem uma árvore de objetos e nessa árvore de objetos tem a granularidade dos objetos para ele poder ou não. Ou ele trava tudo, ou ele trava parcial, ou ele não trava nada. O trava nada, basicamente, não existe, tá? Qualquer coisa
Ele vai ter alguma coisa aí que você não pode fazer simultâneo. Tá? Bom, esse tipo de estrutura permite o SQL localize linhas de tabela extremamente grandes, né? Nesse caso, encontrar uma tabela com pouco mais de 4 milhões exige que o SQL percorre apenas 2 páginas de dados, né? Então, realmente, a B-Tree, nesse caso, para se encontrar registros, ela é o melhor algoritmo que o SQL tem. Tá? Isso o Oracle utiliza, isso o SQL Server utiliza, o Postgres utiliza. Qualquer banco de dados relacional que guarde realmente milhões de linhas vai utilizar a B-Tree sendo o principal índice aí, né? Bom, no SQL existem 2 tipos de índices, tá? Um índice cluster ou clusterizados pode definir até no máximo 16 colunas ou 900 bytes. O que chegar primeiro ele vai lá e vai travar, correto? Então, se você tem um campo de 900 bytes, vai ser o único campo chave. Tá? A coluna ou colunas, né, definida para um índice clusterizado é referida como chave de cluster. Um índice clusterizado é especial, pois o SQL organiza os dados na tabela de acordo com a chave cluster. A chave cluster, então, pessoal, ela é a nossa melhor chave para se procurar dados em uma consulta SQL. Tá? Ela é a chave que vai estar mais próxima de todos dos registros. Tá? Quase. É como se fosse o quê? O nosso apontamento fisicamente onde os registros estão guardados. Ela realmente é o quê? É a melhor chave para se pegar e procurar um dado. Como a tabela não pode ser classificada de mais de uma maneira, você só pode definir um único índice clusterizado em uma tabela. É como se fosse uma chave primária. Chave primária e índice cluster são coisas diferentes, correto? O SQL, por padrão, ele coloca a sua chave primária como um índice cluster. Por quê? Porque a chave primária tem boas características de ser um índice cluster. É única, não pode ter nulo, correto? Só que no índice cluster, eu poderia classificar um outro campo, não necessariamente precisaria ser a minha chave primária. Tá? Os índices clusterizados fornecem uma ordem de classificação para o armazenamento de dados dentro de uma tabela. Contudo, um índice clusterizado não oferece uma ordem de classificação física, ou seja, ele ainda é um índice, é um apontamento. Ele não reorganiza fisicamente as linhas de dados dentro da tabela. Tá? Isso daí realmente não se tem. Então, apesar de um índice cluster ser o melhor, não é um índice físico. Tá? Não é uma organização física. Ainda é um índice. Um índice clusterizado não armazena dados fisicamente no disco em uma ordem classificada, pois isso criaria grande volume de I/O de disco para operações de divisão de páginas, ou o page split. Exatamente, seria um problema muito grande se a gente realmente tivesse essa parte do quê? Reorganização física, né? Em vez disso, o índice cluster garante que o encadeamento de páginas do índice seja classificado logicamente, permitindo o SQL percorrer encadeamento de páginas diretamente localizando os dados, né? À medida que o SQL percorre encadeamento de páginas de índice clusterizado, cada linha de dados é lida na ordem da chave cluster. Então, resumindo, a chave cluster é o quê? Né? É uma chave que está muito próxima ao seu registro físico. Mas não deixa ainda de ser o quê? Uma chave. Ela não pode ser o quê? Reorganizada fisicamente, somente logicamente. Que ela vai lá e tem o quê? Né? A reorganização do índice em si. Ela tem que ser uma única também, igual à chave primária. Eu não posso ter dois índices cluster na mesma tabela. Correto? Mas, para um índice cluster, eu posso ter valores repetidos. Coisa que a sua chave primária não deixa fazer. Tá? Como eu vou remover o APK desse cluster? Tem como você já criar, tem como fazer. Tem como você pegar e alterar. Na criação, exatamente. Você fala que a sua... Primary key não cluster. Não clustered, exatamente. Para
default dele é XE Cluster. Na hora que você cria a chave primária e você não colocou nada, o SQL entende, ó, esse cara é cluster. Tá? No Oracle não, no Oracle você tem que falar que ele é um índice clusterizado, tem que ser explícito na criação de sua tabela, mas no SQL ele já entende isso. Bom, em geral, todas as tabelas devem ter um índice clusterizado. Um dos objetivos de índice clusterizado é eliminar os ponteiros de encaminhamento. O que seria isso daí, né? O ponteiro de encaminhamento? Uma tabela sem índice clusterizado é uma tabela heap, que eles falam. Quando você tem uma tabela heap, os encadeamentos de páginas não são armazenados em ordem classificada. Ou seja, eu não tenho nada que faça ter o que? Ordenação dos meus dados. Quando a gente tem uma select aí, pessoal, também, sem a cláusula order by, eu não tenho nenhuma garantia que meus dados vão estar naquela ordem. Tá? Pode ser da ordem física lá que eu tenho na minha, gravado fisicamente na tabela, pode ser numa ordem que ele pegou da memória. Tá? Então, sem o order by, é sem garantia nenhuma de ordenação. Tá? O SQL aloca páginas e armazena dados à medida que esses dados estão sendo gravados na tabela. Índices não clusterizados são construídos sobre os dados armazenados como um nível folha dos índices contendo o ponteiro para o local das linhas das páginas dos dados na tabela. Então, o que acontece? Existem outros índices que a gente pode criar, não somente a chave primária. A gente pode criar as chaves secundárias. O nome das pessoas, por exemplo, o nome dos meus clientes seria um dos índices. Correto? Para a gente pegar e procurar lá no like mais rápido, né, ordenando lá. Esse cara, ele vai criar como se fosse o quê? Uma outra mini tabela daquela tabela. Então, o seu índice é um apontador, certo? Para as tabelas. Quando eu tenho um índice cluster, geralmente ele está onde? Ele está lá no meu nível folha. Ele seria já basicamente o último apontamento para o dado físico. Quando eu tenho um índice não cluster, certo? Aí tem duas situações. Se eu tenho um índice cluster, o índice não cluster é ajudado pelo índice cluster. E se eu tenho os índices secundários com uma tabela não cluster, que não tem índice primário, no índice cluster, realmente, aí eles começam a fazer esse papel. Mas não tão bem quanto o índice clusterizado. Se o SQL precisa mover a linha por causa de modificações subsequentes, como uma divisão de páginas ou se uma linha não cabe mais numa página de dados, ele não atualiza o índice não clusterizado com uma nova localização. Em vez disso, o SQL cria um ponteiro de encaminhamento na página apontando os novos locais de linha. Ou seja, o SQL Server ele tenta fazer o quê? Um atalho, quando ele não tem, né, um índice clusterizado na página. Bom, quais seriam as causas de não ter um índice clusterizado? Tabelas realmente temporárias, que eu não preciso ter consistência nenhuma, seria uma delas. Fora isso, basicamente, todas as tabelas físicas precisariam ter, é aconselhado. É o único jeito de você pegar e garantir unicidade entre as linhas. Senão, realmente fica um pouco mais difícil, né? Bom, basicamente é isso daí que a gente fala sobre índices cluster. Aqui ele fala, deixa eu ver, operações de leitura, quem vê essas tornadas, e os índices não clusterizados, né? Outro tipo de índice relacional que você pode criar, o índice não cluster. Os índices não clusterizados não impõem uma ordem física na tabela, portanto você pode criar vários índices não clusterizados. Então, clusterizado único, não clusterizados, vários. Os não clusterizados têm as mesmas restrições, ou dos 900 bytes, ou das 16 colunas. O que chegar primeiro vai ser a limitação do que o seu único índice, né, tem. Para você fazer um índice com mais de 5 colunas, então... Cara, aí é sinal que assim, você já está errando realmente na modelagem, se você chegou nesse ponto. Né? Eu já vi com 9. Que eu já era um absurdo, cara. Eu já achava um absurdo ter 9 campos para índice, cara. Mas o meu trabalho lá é administradora, filial. Você achar uma proposta: administradora, filial, ramo, produto, apólice, proposta.
Acho que só 6. Só Ramo, filial, só 6. Cara, tudo que você vai fazer, a chave da tabela é isso. Então, aí deixa eu fazer uma pergunta então. Para fazer uma proposta, certo? E por que não ter um ID proposta? Clusterizado. Beleza? Para achar seria mais fácil. Só que você tem que achar direto por esse índice. Que era a proposta 25. Você tem que saber o número do índice da proposta. Então, mas aí, por que você não deixa esse cara no clusterizado e os outros não clusterizados? Porque todos têm que ser um índice só. É isso que eu estou falando. Porque quando você vai procurar, você procura assim. A regra de negócio dele é desse jeito. Por exemplo, você fala assim, mas aí você uma tem que ver proposta. tudo isso, né? Então, para ele achar o dado, ele precisa de tudo isso. É isso ou você não acha o cara. Por exemplo, você pode ter um cara que é a mesma proposta, mesmo produto, mesmo ramo, mesmo tudo igual, só tem outra filial. Entendi. Aí ele pode ter outro que é tudo igual, mas é outro administrador. A regra de negócio dele é desse jeito. É que é zoada. Se você não der tudo isso, você não acha o dado que ele quer. Não, você acha, mas você acha, por exemplo... Ele acha vários dados, várias linhas. Procurar número de conta em agência bancária. Você pode ter a mesma conta em 5 mil agências do mesmo banco. Ou a mesma conta em 5 mil agências de cada um dos bancos. E o número da conta é o mesmo. Você pode ter agência no banco, conta 1, 2, 3, 4, mas aí cada agência pode ter 1, 2, 3, 4. Pode ter 1, 2, 3, 4. Sem falar os homônimos que existem, os homônimos. José da Silva, uma conta 1, 2, 3, 4 e várias. Caramba. Seria difícil, mas pode acontecer. Pode, é E o pior é que se possível. for olhar, esse é o modelo da seguradora lá, não tem como. Não tem o que você fazer, cara. Não era fazer uma pesquisa. Vamos supor, tá para recalcular isso, eu estou demorando muito. A Então, partir de agora, o cara vai ter que fazer uma pesquisa. e já que ele tem que fazer, já que ele tem que ter todos esses dados, cara, bota como índice cluster, que vai ser o que? A sua pesquisa mais rápida. Se ele já não utilizar um único dado para fazer essa pesquisa, ele já não consegue achar. Aí o seu índice não é nem utilizado. Quando entra em questão de pagamento, a coisa pior um pouco, porque além de você ter todas as informações da proposta, você tem o número do endosso, o tipo do pagamento, você que chega a achar uns 9 colunas. 9 colunas. Uma vez eu atendi um cara, só que ele pediu para você deve comprar ele com o número pré-determinado. Os participantes que uma das partes que foi desse modelo. Ele sabia que a gente pode colocar o número, você pode é? o número da conta. Ele falou, coloca 200 mil. Eu falei, você já tem o número? Eu falei, tenho, porque eu viajo muito, ele trabalha na Gerdau. Ele falou, eu viajo muito e toda vez que eu vou numa outra agência, antes o número da conta, a primeira conta que eu abri era 10 mil e pouco. Todo lugar que eu chegava eu tinha que trocar o número da conta porque já estava sendo usado por outra pessoa. Agora o número da minha conta é 200 mil. Eu quero ver que é uma agência com 200 mil clientes para chegar. Cara, do Bradesco de Marília, entendeu? Eu fiz uma transferência para o Bradesco, sabia que é de Marília, né? Não sabia também, tudo veio de Marília. A conta dele, cara, eu acho que é 169 mil alguma coisa, cara. Funcionário. Ele? Não, 169, ele trabalha com a gente lá. A conta dele é 169 mil, só que a agência é 2, que é de Marília. Eu acho que todo mundo de Marília tem Bradesco e... Só Bradesco e Itaú, né? Deve ser. Por exemplo, qualquer conta que passou de 6 dígitos é conta funcionário. Funcionário. Agora eles proibiram, não deixam mais abrir, por quê? Porque todo mundo, o sequestrador, estava sabendo que conta acima de 6 dígitos era funcionário. Sequestrador, não, sabia? Opa! O cara Essa primeira, né? O cara batia o olho no cartão de crédito do cara, tinha lá o número da conta e falava, pô, uma conta com 7 dígitos é conta de funcionário. É a matrícula do funcionário. Que é 6 mais o dígito. Só que eu acho treta. Eu tô pela internet e eu tô de crédito. O cara acha o cartão na rua, Que é o número Já era. o cara só acha só aquele número ali. Já era. Cartão de crédito aí. Eu comprei com o cara lá. Aí o ele 54,798. foi gravado lá no 54,798. E ele é funcionário. gravado lá no internet. Cara, é um absurdo. Quem recebe não confere seu CPF, não confere identidade, nada, cara. Isso daí é meio complicado. Pessoal, vamos tomar um café? Depois a gente volta aqui, ó, na página 52. Acontece. Eu fiz a minha carteira, velho.